Continuando. As palavras de advertência que o apóstolo dirigiu à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adaptadas aos nossos dias. Por idolatria, ele entendia não apenas a adoração de ídolos, mas o egocentrismo, o amor às comunidades e a condescendência com o apetite e a paixão, uma mera profissão de fé em Cristo, um presunçoso conhecimento da verdade não fazem de ninguém um cristão. Uma religião que procura apenas o prazer para os olhos, os ouvidos, o paladar ou que sanciona a condescendência própria não é a religião de Cristo. Pela comparação da Igreja com o corpo humano, o apóstolo ilustrou inteligentemente a íntima e harmoniosa relação que deve existir entre todos os membros da Igreja de Cristo. Todos nós, escreveu, judeus ou não judeus, escravos ou livres, fomos batizados num só batismo, para formarmos um só corpo. E todos recebemos o mesmo Espírito. Realmente o corpo não tem não tem só uma parte, mas muitas. Se o pé disser, uma vez que não sou mão, não faço parte do corpo, não é por isso que deixa de fazer parte dele. E se o ouvido disser, uma vez que não sou olho, não faço parte do corpo, não é por isso que deixa de fazer parte dele. Se todo o corpo fosse somente olhos, como é que poderia ouvir? Se fosse apenas ouvidos, como é que poderia sentir o cheiro? Ora, a verdade é que Deus colocou todas as partes do corpo, cada uma no lugar que lhe parecer melhor. Se todo o corpo fosse apenas uma parte, onde estaria o corpo? Ora, o corpo tem muitas partes, mas é um só. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de ti. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de ti. Pelo contrário, o que parece mais fraco no corpo é por vezes o mais precioso. Deus dispôs o corpo humano de tal maneira que as partes mais humildes são as que rodeavam de maiores cuidados. Isto foi para não haver divisão entre elas, mas para que cada parte se preocupasse tanto com os outros como consigo mesmo. Se uma sofre, toda sofre com ela. Se outra é elogiada, todos se alegram com isso. Vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 a 27. E então, com palavras que desde aquele dia até ao presente têm sido uma fonte de inspiração e encorajamento para homens e mulheres. Paulo expõe a importância deste amor que deveria ser acarinhado pelos seguidores de Cristo. Ainda que eu seja capaz de falar todas as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, as minhas palavras são como a badalada de um sino, o barulho de um chocalho, ainda que eu tenha o dom de línguas, em nome de Deus, e possa conhecer os seus planos e saber tudo, ainda que eu tenha uma fé capaz de transportar montanhas, se não tiver amor não presto para nada. Ainda que dê em esmolas tudo que é meu, ainda que eu deixe queimar vivo, se não tiver amor, isso de nada me serve. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 3. Não importa a veemência da afirmação de fé, aquele cujo coração não está cheio de amor a Deus e aos seus semelhantes não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Embora tenha uma grande fé e tenha até poder para realizar milagres, todavia, sem amor, a sua fé de nada valerá. Poderá demonstrar uma grande liberalidade, mas se por qualquer outro motivo que não o genuíno amor entregar todos os seus bens para sustento dos pobres, isso não o recomendará diante de Deus. No seu zelo poderia até mesmo sofrer a morte de mártir, mas não sendo impulsionado por amor, seria considerado por Deus como um entusiasta iludido ou um hipócrita ambicioso. O amor é paciente, é prestável, não é invejoso, não se envaidece, nem é orgulhoso. A maior pura alegria flui da mais profunda humilhação. O caráter mais forte e mais nobre é construído sob o fundamento da paciência, do amor e da submissão à vontade de Deus. O amor não tem maus modos, nem é egoísta, não se irrita, nem pensa mal.
1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Amor igual ao de Cristo atribui a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. Não expõe desnecessariamente as suas faltas. Não houve com avidez relatórios desfavoráveis, mas antes procura trazer à mente as boas qualidades dos outros. O amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo, tudo acredita, tudo sempre espera, sempre e sofre com paciência. Este amor é eterno. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6 a 8. Nunca perde o seu valor, é um atributo celestial. Como precioso tesouro, será levado pelo seu possuidor através das portas da cidade de Deus. Agora existem três coisas: fé, esperança e amor. Mas a mais importante é o amor. No declínio do padrão moral entre os crentes coríntios, houve os que abandonaram alguns aspectos fundamentais da sua fé. Alguns tinham chegado ao ponto de negar a doutrina da ressurreição. Paulo enfrentou esta heresia com um claro testemunho referente à inegável evidência da ressurreição de Cristo. Declarou que Cristo, depois da sua morte, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois do que apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos 12, apareceu ainda a mais de 500 crentes de uma só vez. A maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Apareceu depois a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar apareceu-me a mim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4 a 8. Com poder convincente o apóstolo expôs a grande verdade da ressurreição. Se os mortos não ressuscitam, argumentou, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. E a vossa fé é inútil também. Sendo assim, nós fomos falsos mensageiros de Deus. Andamos a anunciar que Deus tinha ressuscitado a Cristo, sem ser verdade, uma vez que os mortos não ressuscitam. Ora, se eles não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem fundamento, e vocês são ainda escravos dos vossos pecados. E então, os que morreram com Cristo, com fé em Cristo, perderam-se. Se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos, e é a garantia de ressurreição para os que morreram. O apóstolo transportou o pensamento dos irmãos coríntios para o triunfo da manhã da ressurreição, em que todos os santos que dormem serão ressuscitados, para viver para sempre com o seu Senhor. Vou dar-vos a conhecer o mistério, declarou o apóstolo. Nem todos morreremos, mas todos havemos de ser transformados. Isso acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Quando ela se ouvir, os mortos ressuscitam, para não mais morrerem, e nós seremos transformados. Pois é preciso que aquilo que está sujeito a corromper-se fique livre da corrupção, e aquilo que é mortal consiga a imortalidade. E quanto aquilo que está sujeito a corromper-se fique livre da corrupção, e aquilo que é mortal conseguir a imortalidade, e estarão cumpridas aquela palavra das Sagradas Escrituras: a morte foi destruída numa vitória completa. Ó morte, onde está agora a tua vitória? Onde está o teu poder de matar? Graças a Deus que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorioso é o triunfo que aguarda os fiéis. O apóstolo, reconhecendo as possibilidades que os crentes coríntios tinham, procurou colocar diante deles o que leva do egoísmo e do sensual, e glorifica a vida com a esperança da imortalidade. Convictamente exortou-os a serem fiéis à sua alta vocação em Cristo. Meus queridos irmãos, instou ele, sejam firmes e constantes. Façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o vosso esforço nunca será inútil. Assim o apóstolo, de forma mais decidida e tocante, procurou corrigir as falsas e perigosas ideias e práticas que estavam a prevalecer na igreja de Corinto. Falou de forma clara e demonstrando muito amor por eles nas suas advertências e reprovações. A luz do trono de Deus brilhou sobre eles, revelando os pecados ocultos que estavam a enfraquecer a sua vida. Como
seriam essas advertências recebidas. Depois de ter recebido a carta, de ter enviado a carta, Paulo receou que os que tinham escrito pudessem magoar profundamente aqueles a quem desejavam beneficiar. Temia tanto uma maior separação que alguma vez desejou trazer de volta as suas palavras. Os que, como Paulo, já sentiram a responsabilidade por igrejas ou instituições que amam, podem melhor apreciar a sua prostração de espírito e o sentimento de culpa. Os servos de Deus que atualmente levam o fardo da sua obra conhecem alguma coisa da mesma experiência de trabalho, conflito e ansioso. Cuidado que recaia sobre o lugar do apóstolo, oprimido pelas divisões na igreja, encontrando ingratidão e traição por parte de alguns de quem esperava simpatia e esforço. Conforto. Sentido o perigo que ameaçava a igreja, que abrigava a iniquidade, impelindo a dar, para reprovar o pecado, um testemunho íntimo e penetrante. Sentia-se ao mesmo tempo oprimido pelo receio de ter agido com demasiada severidade. Com angústia e ansiedade esperou receber alguma notícia de como a sua mensagem tinha sido recebida. Agora, a outra é mensagem entendida. É no capítulo 31. E já li o capítulo 30 de Atos Apóstolos.